Com 132 mil quilômetros quadrados para 11 milhões de habitantes, a Grécia tem 3 regiões geográficas. Ao norte, a Grécia continental tem Atenas e Delfos. Ao sul, separada pelo Golfo de Corinto, fica a Península do Peloponeso, com as cidades de Epidauro e Micenas, e, é claro, as ilhas que correspondem a 1/5 da área total do país. Após as civilizações das Cíclades e de Creta, a micênica floresceu no continente, do século XVI ao XII a.C. Em seguida, as invasões resultaram na destruição dessa civilização e marcaram o início do período grego antigo, cuja idade clássica ou de ouro foi entre o século VI e o século III a.C., com Atenas como sua cidade líder. Romanos e otomanos moldaram a Grécia. Independente no século XIX, virou destino turístico por seu clima mediterrâneo. O Acrocorinto é uma fortaleza natural que se eleva sobre o istmo de Corinto e a cidade homônima. O local foi ocupado do século VI a.C. ao século XIX. Ele contém inúmeros vestígios de seus antigos ocupantes: coríntios, romanos, bizantinos, francos, venezianos e otomanos. O local era ocupado no período neolítico pelos seus rios. Vestígios mais antigos datam de 1000 anos antes de Cristo. Fortificações do século VII a.C. Aos seus pés, ficava Corinto, uma das maiores cidades da Grécia Antiga. Seu templo de Apolo foi um dos primeiros templos dóricos na Grécia continental. Fragmentos indicam que o templo data de 540 anos antes de Cristo. Ele foi construído sobre um templo antigo. Tinha 6 colunas de mármore branco em cada fachada e 15 ao longo do comprimento. Hoje, 7 delas permanecem. Elas medem mais de 7 metros de altura e 1,70 m de diâmetro. Textos antigos citam uma grande estátua de bronze de Apolo no templo. Corinto era cidade mercante. Controlava o istmo de Corinto. Rivalizava com Atenas em economia e cultura. Na Guerra do Peloponeso, aliou-se a Esparta contra Atenas. No século II a.C., os romanos saquearam o local e anexaram a Grécia. A cidade foi soterrada por construções, e um terremoto em 1858 destruiu a cidade moderna. O local foi redescoberto e escavações arqueológicas começaram. A fonte de Pirenes é do século VI a.C. A parte grega original tem 6 arcos de pedra e reservatórios subterrâneos. A colunata e a bacia foram adicionadas pelo romano Herodes Ático no século II a.C. Corinto era composta por 3 áreas: a Acrópole na colina, a cidade em si em um plato inferior, e o porto, que era ligado à cidade pela estrada de Licaon. A larga estrada de calcário era flanqueada por lojas e templos sobre passarelas elevadas. A estrada levava à Ágora, a praça principal da cidade. Este edifício foi esculpido na rocha. Cobria 4 grandes cisternas abastecidas pelo aqueduto que trazia água ao sopé da Acrocorinto. A 65 quilômetros ao sul de Corinto, a antiga Epidauro abrigava o santuário de Asclépio, local famoso da medicina grega.
Este local abrigava médicos renomados e eventos atléticos e teatrais eram organizados em homenagem aos deuses. Restos de equipamentos atléticos foram achados em Epidauro, mas o local é famoso por seu teatro. O teatro foi construído em encosta de colina por volta de 330 a.C. O teatro de Epidauro é o mais bem preservado dos teatros antigos. A maioria das pedras são originais, só as das alas foram restauradas. As arquibancadas em hemiciclo têm 55 fileiras, separadas em 2 níveis por um corredor. O teatro original possuía 34 fileiras para 6.200 espectadores. O nível superior, do século II a.C., adicionou 21 fileiras, totalizando 12.000 lugares. A proporção de assentos, 34 para 21 ou 55 para 34, segue a razão áurea, 1,61. A orquestra circular, que abrigava atores, coro, dançarinos e músicos, situa-se em frente ao palco quadrangular cuja subestrutura ainda pode ser vista. Sua acústica é a grande fama do teatro de Epidauro. O menor som da base ressoa até os assentos superiores, 22,5 metros acima. Desde 1955, o Festival Anual de Epidauro encena tragédias gregas. A 65 quilômetros a leste fica Poros, uma ilha grega próxima à Argólida, a região na ponta leste do Peloponeso. Com 33 quilômetros quadrados e 42 de circunferência, tem 3.500 habitantes. Ao chegar em Poros, a beleza do lugar impressiona. A harmonia das belas casas neoclássicas se revela, dispostas como um anfiteatro na colina que domina o porto. A Torre do Sino, de 1927, tem cúpula azul. Poros, canal de 250 a 400 metros separa a ilha do Peloponeso. Ilha ligada ao continente, separada por terremoto no fim da antiguidade. Ao desembarcar, ruas estreitas com casas brancas e praças convidativas. Muitos atenienses têm casas de veraneio, tornando a ilha animada aos fins de semana. Poucas praias. Enseadas pequenas permitem ancoragem para veranistas. Ilha considerada romântica na baixa temporada. Em Náuplia, Palamidi, fortaleza em colina de 216 metros. Fortaleza veneziana, 1686.715, depois tomada por turcos. Dois dos 8 baluartes do complexo fortificado estão bem conservados. Este baluarte era a residência do chefe da guarnição.
Uma rampa permitia içar canhões para as fortificações. No pátio, uma pequena igreja é dedicada a Santo André. O local oferece uma vista magnífica sobre o Golfo Argólico, a cidade de Náuplia e a natureza circundante. É a recompensa após subir quase 1000 degraus para alcançar o topo. Durante a ocupação turca, 8 baluartes receberam nomes turcos. após a independência grega em 1822, cada baluarte foi renomeado em homenagem a um herói grego, como este, o Temístocles. Este baluarte defendia todo o lado leste da cidade. O Forte de Burtsi, antiga defesa da cidade, guardava a entrada do porto. Os venezianos concluíram a fortificação em 1473 para proteger Náuplia de piratas e invasores marítimos. Tornou-se fortaleza até 1865, depois prisão e hotel até 1970. Hoje, é atração turística e cedia festivais de música. Náuplia é a capital da Argólida, a região leste do Peloponeso. Ocupada por bizantinos, francos, venezianos e turcos, a cidade é um centro histórico e turístico com 15.000 habitantes. A cidade velha é charmosa, com ruas estreitas e buganvílias. Sente-se na esplanada de um mesedopolio, taverna de meses, petiscos variados. Pratos pequenos que harmonizam com ouzo, bebida de anis. Nafplio ilustra a Grécia turística. Entre Nafplio e Corinto, Tirinto é uma antiga cidade micênica. Na parte superior da colina, chamada Cidadela, encontra-se um palácio micênico que remonta a 2000 a.C. Há também vestígios de uma muralha ciclópica. As pedras da muralha têm até 3 metros de comprimento e 1 metro de largura. Um caminho que passa sob um túmulo leva a uma tumba. Esta tumba real em forma de colmeia mostra a habilidade na construção.
não muito longe daqui. Outro sítio da mesma civilização contém um grande número de vestígios. O sítio de Micenas, que dá nome à civilização micênica. Primeiro, o Círculo de Sepulturas. Várias sepulturas reais achadas em 2 círculos de pedra. Algumas são sepulturas em poço, com laje ou estela. Materiais funerários, ossos, flechas, punhais, máscaras, joias, indicam chefes de guerra enterrados aqui. O material das sepulturas mostrava Micenas governada por aristocracia guerreira rica, forte e alta. A cidade era governada por um monarca chamado Anaka. Pouco se sabe sobre a civilização que surgiu por volta de 1700 a.C. Veio do norte na Idade do Bronze, invadindo toda a Grécia. No entanto, eles estão nas origens da civilização grega, e Homero narrou a história épica de seu rei, Agamenon, na Guerra de Troia. O desaparecimento desta civilização não tem explicação precisa. Causas externas, como terremotos e invasões, ou internas com administração rígida, podem explicar o fim. Assim como em Tirinto, a cidade é cercada por uma muralha ciclópica com 2 pontos de acesso. O Portão dos Leões e o Trílito compõem a entrada principal. Possui um lintel enorme com uma laje triangular, onde 2 leoas estão esculpidas em cada lado de um pilar central. O complexo data de 1250 a.C. O Palácio Real, num caminho íngreme, fica no ponto mais alto da cidadela. Com poucos vestígios, o local teve 3 cômodos, 2 vestíbulos e uma sala cerimonial com lareira e trono. O palácio dominava outras edificações de menor porte, assim como casas modestas e o bairro dos artesãos. Período micênico. Prosperidade no Peloponeso. Sua frota controlava os mares e comerciava com a Sicília, Creta, Síria e Egito. Poucos vestígios da civilização dificultam entender sua riqueza. Hipotetizam saques ou retorno de mercenários após batalhas. Tumbas em tolos foram construídas para os monarcas. O projeto é idêntico ao de Tyrins, com um corredor que atravessa a colina, sustentado pelo uso de cantilevers. Estima-se que mais de um ano de trabalho foi necessário para erguer tal sepulcro. Monumentos funerários eram muito importantes. Um pouco mais adiante, entre as ruínas, a tumba mais bem preservada e espetacular é, sem dúvida, a do rei Agamemnon, também conhecida como Tesouro de Atreu. Atolos tinha entrada inclinada, dromos, de muros de pedra seca e 36 metros. Tesouro de Atreu, sala subterrânea circular com falsa cúpula ogival. Com 13 metros e meio de altura e 14 metros e meio de largura, foi a maior cúpula do mundo. O interior era decorado em ouro, prata e bronze.
Ruínas de Micenas inspiram, com nosso pouco saber sobre a Grécia arcaica. No sul do Peloponeso, um grande vale cercado por montanhas compõe o antigo território da cidade-estado de Esparta. Esparta era poderosa na Grécia Antiga, com Atenas e Tebas. No quinto século a.C., Esparta venceu a Guerra do Peloponeso contra Atenas e assumiu uma posição dominante na Grécia Antiga. Contudo, perdeu sua hegemonia um século depois. Esparta teve prestígio sob o Império Romano pelo seu passado. Em 396, foi saqueada por godos. No Império Bizantino, era um vilarejo de pastores. Os francos a reconquistaram ao voltar das cruzadas no início do século XIII. A Quarta Cruzada mudou de objetivo e pilhou Constantinopla em 1204. O Império Bizantino foi dividido entre o novo imperador, venezianos e cruzados. Joffre de Villehardouin recebeu o Peloponeso e controlou Esparta e região. Guilherme construiu um castelo numa colina para a segurança do palácio. Assim, Mistras nasceu. A fortaleza e muralhas ficaram prontas em 1249. Mistras foi depois governada por parentes de imperadores bizantinos. Tornou-se a segunda maior cidade do Império, após Constantinopla. Era um grande centro de estudos filosóficos, atraindo numerosos intelectuais que influenciaram a Itália renascentista no século XV. Em 1460, a Grécia foi dominada pelos otomanos, mas Mistras manteve-se importante e abrigou o Pachá do Peloponeso. Por 400 anos, o comércio prosperou com a produção de seda, entre outros. Reduzida a cinzas pelos turcos em 1825, Mistras sofreu um declínio. Seus últimos moradores fugiram para Esparta, que voltou a ser a capital da região. A cidade bizantina foi abandonada nos anos 1950, virando sítio arqueológico. Em 1989, as ruínas e suas igrejas e mosteiros foram listados pela Unesco. Nas encostas do promontório, igrejas bizantinas revelam sua tumultuosa história entre os ciprestes e os olivais. Ao longo da muralha circundante da Cidade Baixa, os edifícios que compõem a igreja da metrópole datam do final do século XIII, logo após a conclusão da fortaleza. Nicéforo ordenou sua construção após adquirir as terras e casas próximas. O estilo é típico da época, com pedras cercadas por uma fila de tijolos. A igreja foi melhorada no fim do século XV, com cúpulas que mostram influência bizantina. As abóbadas do piso térreo são as originais. Em 1754, um pátio em forma de U concolunata foi adicionado ao norte. Esta basílica, dedicada a São Demétrio,
É dividida em 3 naves por 2 fileiras de 3 colunas. A nave central é mais alta que as outras 2. Leva a um altar bizantino onde Jesus Cristo, a Virgem e os apóstolos são santificados. As pinturas datam das últimas décadas do século III e da primeira metade do século XIV. Elas mantiveram suas cores ricas, apesar da idade avançada. Mistras era uma cidade sagrada que abrigava numerosas igrejas. Da Evangelistria, não temos informações sobre o fundador ou restaurador. Parece que os turcos não a tornaram mesquita, pois não há escrita árabe aparente. A igreja tem projeto em cruz, talvez do final do século XIV ou início do XV. O Mosteiro de Pantanassa é o edifício mais bem preservado de Mistras e também o único que ainda é ocupado hoje por meia dúzia de freiras. Foi fundado por Jean Frangopoulos, ministro em 1424. Os Frangopoulos eram família importante de Mistras, de origem latina, mas helenizados. O nome da família indica origens, pois frango significa franco. A torre do sino mostra clara influência franca. Janelas trilobadas com arcos góticos e 4 torres pequenas flanqueiam a cúpula. As fachadas incluem 2 fileiras de janelas nas absides, sendo estreitas e góticas no nível inferior e maiores no nível superior. A igreja, basílica de 3 naves, tem telhado coroado por 5 cúpulas. Afrescos originais foram complementados no século XVII. Famílias nobres de Mistras construíam igrejas para afirmar seu status. Enriquecidos não aristocratas tentavam subir socialmente construindo igrejas. Isso explica a quantidade de igrejas neste sítio bizantino. Este mosteiro é o último grande edifício bizantino em Mistras. É um belo exemplo da arquitetura de Mistras do século XV, com uma combinação de 3 tradições: local, bizantina e franca. O antigo Palácio dos Líderes se ergue entre ruínas e igrejas na colina. Complexo de edifícios de diferentes épocas, com 2 alas em L.
A sala do trono mede 36 metros por 10 metros e era aquecida por 8 chaminés. A igreja de Santa Sofia, atrás do palácio, foi construída em 1350 pelo primeiro líder bizantino do Peloponeso. Foi feita para lembrar Constantinopla, capital do império, e a grande igreja de Santa Sofia. Na face norte, há uma torre de 3 níveis. A colunata e a cúpula foram restauradas. Santa Sofia destaca-se por suas proporções altas e estreitas, que enfatizam sua altura. Pouca luz entra no edifício pelas estreitas aberturas da cúpula. O edifício chega à ponta de cada braço da sua planta em cruz. Durante a ocupação otomana, a torre virou minarete e a igreja virou mesquita. Dentro do edifício, restam algumas decorações esculpidas. Um grande afresco de Cristo ainda é visível na abside do santuário. A igreja foi construída com formato de cruz grega. Algumas pinturas erudidas permanecem nas paredes e abóbadas, protegidas da luz. Como em igrejas da época, o teto mostra Cristo com apóstolos e anjos. Ao sul da Cidade Baixa, restos de fortificações e um muro alto com torre guardam a entrada. Aqui, na borda da Cidade Baixa, o mosteiro de Peribleptos e sua igreja foram construídos na face do penhasco, em prolongamento de uma caverna. Parte dos edifícios está em ruínas. No entanto, outras edificações estão em perfeito estado, como o católico, a igreja do convento. O mosteiro está aqui porque um local cristão mais antigo existia na caverna. No século XIV, o mosteiro foi construído para desenvolver o altar primitivo. Flores de lis, vistas nas absides, mostram a influência franca. A igreja surge contra um penhasco. Absides parecem sair da rocha. A igreja em cruz grega tem cúpula sustentada por 4 pilares. Paredes e tetos têm afrescos bem preservados. Eles retratam Cristo e os apóstolos.
Há também Virgem Maria. Uma pintura mostra a Natividade com Maria deitada, virada para nós, costas para Jesus. Na igreja, capelas exibem afrescos. Temos pouca informação sobre as ruínas de Mistras, mas elas proporcionam uma bela e mística viagem. A 3 horas de balsa ao sul de Atenas, Hydro é uma bela ilha localizada perto da costa leste do Peloponeso. O local foi extremamente cosmopolita por um longo período, atraindo celebridades e artistas de todo o mundo. A capital da ilha, cidade pitoresca com ruas estreitas e casas belas, é seu maior encanto. A cidade fica em Baía, nas colinas, não vista do mar aberto. As casas opulentes de mercadores e armadores refletem a arquitetura veneziana trazida nos séculos XVIII e XIX. Essas construções foram restauradas e mantêm o projeto original de 2 séculos atrás. Entre casas e vilas, há residências pequenas, lado a lado, por vielas estreitas. Aqui não há tráfego motorizado. As pessoas se locomovem a pé ou em burros. Não há edifícios modernos ou hotéis que estraguem o ambiente natural e a arquitetura tradicional desta ilha paradisíaca. Outro centro místico de uma era diferente é Olímpia. Olímpia, no oeste do Peloponeso, era centro religioso em Bosque de Oliveiras. O local foi ocupado sem interrupção desde o 3º milênio antes de Cristo. Olímpia era um santuário a Zeus, não uma cidade. Apenas a equipe dos templos e sacerdotes habitavam o local. Após a proibição dos cultos pagãos em 393, o santuário foi abandonado. Terremotos no século VI causaram ruína definitiva. Belos vestígios subsistem, como o Filipeion, construído por Filipe II da Macedônia, pai de Alejandro o Grande, em 338 a.C. Este edifício redondo com colunas junicas continha estátuas da família e comemorava vitória militar. Existem vestígios de banhos termais, com poucas preservações do período helenístico, pois foram constantemente ampliados e modificados. Mas a bacia principal preservou seus belos mosaicos. O Hereu, dedicado a Hera, esposa de Zeus, foi provavelmente o primeiro edifício dórico conhecido no Peloponeso. Ele data de aproximadamente 600 a.C. Originalmente,
Suas colunas eram de carvalho. Elas foram gradualmente substituídas por colunas de pedra. O templo tinha 50 metros de comprimento, com 16 colunas de cada lado. Impressionantes vestígios de sua subestrutura permanecem. No interior, estátuas cercavam Hera e Zeus. Desapareceram, foram pilhadas ou guardadas em museus. Restam pedestais de estátuas em homenagem a cidadãos por serviços ao Estado. É neste templo que a tocha dos Jogos Olímpicos era acesa e onde os troféus eram entregues aos vencedores dos eventos. Pois Olímpia está direta e concretamente associada a um evento mundial, os Jogos Olímpicos. Celebrações ocorriam aqui desde o ano 776 a.C. O estádio data do período clássico. A entrada monumental possuía corredor. Um arco remonta ao fim do período helenístico. A linha de partida, com pedras, e as fundações da plataforma dos juízes ainda são visíveis. A distância era de 192,27 metros, com 28,5 metros de largura. Não havia assentos para os 45 mil espectadores. Atletas e espectadores vinham de todas as partes, de Marselha à Crimeia, África à Ásia. As Olimpíadas ocorriam a cada 4 anos. O espírito dos Jogos Olímpicos demonstra a força dos ideais humanistas da Grécia Antiga. Era uma competição leal entre homens livres, focada em superar limites e buscar a honra de um ramo de oliveira. Diferia dos jogos sangrentos do circo romano. As Olimpíadas eram um rito sagrado, com o templo de Zeus como local mais importante. Construído por volta de 450 a.C., sofreu com incêndios e terremotos. O sítio, como o templo, foi encontrado soterrado por muitos metros de aluvião. Era um templo dórico de 64 metros, abrigando uma estátua colossal de Zeus em ouro e marfim. Este edifício de luxo, com jardins e fontes, hospedava atletas e convidados importantes. A oeste do templo de Zeus fica a oficina onde Fídias esculpiu a estátua de Zeus em ouro e marfim. Suas dimensões batem com as do templo que abrigaria a estátua venerada. No V século, ergueu-se igreja bizantina. Símbolos e decorações aparecem aqui e ali. A palestra era um pequeno ginásio. Lá, os atletas treinavam esportes que não exigiam muito espaço, como luta livre e salto. Ao redor do espaço central, os pórticos eram organizados em pequenas salas, onde os atletas se untavam com azeite de oliva ou, ao contrário, se cobriam de pó e cinzas.
Vestígios de Olímpia estão no Museu Arqueológico, com frontões do Templo de Zeus. Cenas mitológicas em mármore emolduram frontões. As maiores estátuas centrais medem 3,15 metros. As cenas representadas no templo ilustram as origens de Olímpia e do santuário. O frontão oeste representa a Centauromaquia, a Batalha dos Lápitas, um povo lendário do norte da Grécia, contra os centauros, simbolizando a vitória da civilização sobre a barbárie. No centro, Apolo acalma partes em conflito, mas tem lado. O frontão leste tem 21 esculturas das preparações para corridas de bigas, mito fundador dos Jogos Olímpicos. No centro, Zeus separa competidores com suas esposas e servos. Não achamos bigas de bronze nem armas. Uma sala especial no museu tem a Nike de Piônio. A estátua de quase 3 metros de altura ficava num pedestal de 9 metros, a sudeste do Templo de Zeus. Primeira representação de uma Nike alada conhecida. Sem asas e capa, seu movimento parece descida do Olimpo ao solo. Outra sala tem estátuas raras de terracota, como Zeus sequestrando Ganimedes. Uma bela cabeça de Atena, com capacete e olhos amendoados, está em exibição. Algumas estátuas datam da ocupação romana, como a de Agripina, a jovem, mãe do imperador Nero. Uma estátua de Adriano data do ano 160 d.C. A loba amamentando Rômulo e Remo é retratada em sua couraça. Um touro de mármore no centro da sala é dedicado a Zeus. Faustina era filha de Antonino Pio e esposa de Marco Aurélio. Os drapeados esculpidos impressionam. Lúcio Vero, irmão de Marco Aurélio, foi co-imperador no ano 161 d.C.